e ele consegue usar mais uma respiração e acerta Muzan. E aproveitando a brecha, Tanjiro e Inosuke conseguem usar um ataque combinado nele, mas Inosuke infelizmente foi acertado e foi parar longe, e Tanjiro continua sua sequência, e surge Zenitsu mais uma vez e atinge Muzan, mas também levou um golpe, e Tanjiro finalmente conseguiu encurralar Muzan, e crava sua Nichirin na barriga dele, e quando Muzan iria acertar Tanjiro, surge Mitsuri, segurando seus braços e os arrancando. Muzan regenera seu braço novamente, mano. Ele tenta acertar o Tanjiro, mas Sanemi surge e corta seu outro braço, e Muzan, desesperado e preso na parede, faz uma boca enorme se abrir no seu rosto, e quando iria morder o Tanjiro, Obanai entra na frente e leva a mordida. Todos estão no limite, e Sanemi grita que é o amanhecer, e pede para todos aguentarem, e Muzan, ao ver a luz do sol, se desespera e lança um ataque poderoso, e todos são lançados para longe, e o golpe arrancou um braço de Tanjiro, mas Tanjiro não larga a espada que está cravada em Muzan, e tenta fazê-la ficar vermelha, e de repente surge Tomioka segurando também a espada de Tanjiro, e ela começa a ficar vermelha novamente, e a luz do sol começa a queimar a pele de Muzan, e ele decide criar uma armadura de carne para se proteger do sol, e conforme ele ia crescendo, Tanjiro foi absorvido, e Tomioka foi empurrado, e ele estava tentando ir para a sombra, e Tomioka grita para não permitirem que ele fuja. Mano, Muzan assumiu uma aparência muito bizarra, mano, de um bebê, sabe? Ele tá muito grande, tentando se esconder do sol. E então os outros caçadores começam a tentar impedi-lo a todo custo, jogando armários em cima, atropelando, mas Muzan continua tentando ir para a sombra, e os caçadores formaram uma barreira com os carros, impedindo ele de ir para a sombra. E quando Muzan iria esmagá-los, Sanemi aparece cortando seus braços, enquanto Gyomei o puxa para o sol usando sua corrente. Mas Muzan desiste de ir para a sombra e começa a cavar o chão. E então aparece Tomioka usando sua respiração novamente, juntamente com Sanemi e Obanai. E até mesmo as correntes de Gyomei se partiram, de tanto desgaste que tiveram. E finalmente Muzan começa a se desintegrar, e vemos que enquanto Tanjiro estava dentro dele, ele passou toda a sua força e sangue para o Tanjiro, para que ele se tornasse o demônio mais forte e conquistasse o sol. E Muzan desaparece dizendo que Tanjiro realizará o seu sonho de conquistar o sol, pois ele tem o sangue da Nezuko e também consegue usar as mesmas respirações de Oriichi. Então Tanjiro acorda e ele está com os olhos de um Oni, mano. Seu braço que havia sido cortado cresce novamente, e ele arremessa um curandeiro para longe. E Tomioka, ao perceber, alerta a todos que Tanjiro se tornou um demônio, e pede para todos que conseguem pegar uma espada e não deixar o Tanjiro fugir da luz do sol. E Tomioka implora para que Tanjiro morra como um humano, e de repente a queimação pelo sol parou em Tanjiro. Ele conquistou o sol, mano. Ele conquistou o sol assim como sua irmã. Ele regenera seu corpo e ataca Tomioka, e todos ficam sem acreditar ao vê-lo daquele jeito. E Inosuke tenta impedi-lo, mas se lembra de tudo que viveram, e ele começa a chorar dizendo que não consegue